Bom, pessoal, queria no vídeo de hoje repercutir um pouco, não que isso seja uma novidade, mas é importante sempre a gente estar vigilante em relação aos custos, a como os nossos políticos estão utilizando o nosso dinheiro, o dinheiro de nós pagadores de impostos. Principalmente agora no momento de pandemia que a gente está, onde a população, uma parcela considerável está desempregada, necessitando apenas ou totalmente do auxílio emergencial para ter o que comer, tá? E infelizmente isso aí vai levar ainda alguns meses até que a questão do desemprego seja diminuída a níveis aceitáveis, tá? Eu acho que isso vai diminuir muito, vai demorar muito tempo, até porque empresas estão quebrando, então vagas estão diminuindo no mercado para um número cada vez maior de pessoas precisando de emprego. E aí, pessoal, eu vi aqui uma reportagem da Gazeta do Povo, do jornalista Lúcio Vaz. O título da matéria é o seguinte: banquetes de senadores e deputados custam até um auxílio emergencial. E aqui eu quero pegar alguns gastos. Eu diria, eles não são ilegais, afinal de contas, os nossos políticos legislam em causa própria, mas eles são imorais e, no mínimo, muito questionáveis, tá? Então, pegando aqui alguns exemplos, pessoal, lembrando que a gente está em tempos de pandemia. Em 13 de agosto, por exemplo, o deputado Ciro Nogueira pagou R$ 687 por uma refeição na churrascaria Rodeio, em Brasília. Mais do que ajuda, isso, né? Isso é mais do que a ajuda emergencial do início da pandemia no ano passado, né? Que a ajuda ficou em R$ 600. Só a picanha para 2 pessoas saiu por 318. No dia 4 daquele mês, ele já havia pago 694 em almoço no sofisticado Marcelo Petrarca Restaurante. O prato da boa lembrança ficou por R$ 250. Exatamente o que o ministro Paulo Guedes propôs para o novo auxílio. Então vocês percebam que a gente está falando aqui... Isso aqui para mim é um privilégio, porque ele poder pagar e receber integralmente esses valores com refeições é um tapa na cara da sociedade. Até porque os políticos em Brasília ganham muito bem. Então, nada justifica esses gastos às nossas custas. Se eles querem pegar os melhores restaurantes do Brasil, eu não vejo problema nenhum, desde que ele pague com o seu salário e não com uma espécie de penduricalho, de benefício que beira, na minha visão, beira a imoralidade. Seguindo aqui, o senador havia oferecido um banquete para 7 pessoas na Confraria Chico Mineiro, em 30 de maio, no valor de R$ 415. Então vai somando, 600 dali, 500 dali, 400 dali, mas só cobrou, entre aspas, 380 do Senado. Então ele gastou 415, mas só pediu o reembolso de 380. É muita cara de pau. Em 21 de setembro, ele foi reembolsado em 407 por um almoço em Araçariguama, em São Paulo, no restaurante de sabor português, Rancho 53. O prato principal foi arroz de bacalhau. No show Alimentos, no Rio de Janeiro, gastou 419. Eles perdem totalmente, né, a modéstia. Afinal de contas, né, é fácil você não dar valor para o dinheiro quando o dinheiro não é seu. E dá a impressão que é o que acontece, né? Mas Nogueira reduziu muito, olha isso, olha a cara de pau, mas Nogueira reduziu muito o valor das suas refeições depois que o Senado passou a divulgar a nota fiscal dessas despesas. Ele costumava frequentar o roteiro gastronômico do bairro Nobre Paulista, Cerqueira César, que é tudo muito caro ali, incluindo os restaurantes Naca e Amadeus. Em Brasília, pagou R$ 2.800 por uma refeição num restaurante português A Bela Sintra, R$ 2.800. E R$ 3.200 no Dom Francisco. A maior despesa foi feita no Coco Bambu Frutos do Mar, em 2011, por R$ 6.800 em valores atualizados. Cara, isso é ou não é um tapa na cara do brasileiro que se mata, trabalha quase 5 meses de um ano para sustentar esse estado gigantesco que, além de ser gigante pela quantidade de cargos que existem, fica ainda mais gigantes por esses benefícios imorais. Os caras têm cartão de refeição, valores assim estratosféricos, ilimitados. Isso torna o Estado ainda mais pesado no lombo do cidadão. Além dos penduricalhos, que aí você vê principalmente no Poder Judiciário. Então, assim, é duro levar um país desse nas costas
E se a gente ainda tivesse serviços que prestassem, se o cidadão não fosse obrigado a gastar com plano de saúde, a gastar com escola particular, a gastar com segurança privada, quem pode, né? Porque infelizmente a maioria do povo está refém aí dos criminosos, enfim. Se a gente não gastasse mais um centavo com nada, mas não é isso que a gente vê no Brasil. A gente mantém esses privilégios dos políticos, mantém todas essas regalias imorais, e a nossa vida, para ser boa, você tem que ralar demais e ter tido um certo sucesso para viver bem nesse país. A maioria da população vive muito mal, mas bancando tudo isso. Isso que é lamentável. Mas não pense que acabou, não. Agora vamos para os maiores banquetes de senadores. O senador Teomário Mota gastou 588 na churrascaria Churima, em Boa Vista, mas não detalhou as despesas. Em março, ele havia gasto 352 na mesma churrascaria, mais uma vez sem detalhar o cardápio. Os senadores podem oferecer banquetes para convidados, e Teomário também teve o seu momento de sofisticação. Serviu a 5 convidados um cupim com gremolata, com batata brava e postas de dourado com azeite de coentro, no restaurante do Senado, por 298, que já é meio auxílio emergencial, né, daquele primeiro de R$600. Cara, é muito revoltante. O senador Chico Rodrigues, aquele que escondeu dinheiro na cueca, ofereceu um desses banquetes no restaurante Comidas Regionais, em 2019. Ele acompanhou 14 lideranças indígenas do seu estado em visita ao presidente Jair Bolsonaro, no dia 7 de maio. Após o evento, levou todos para jantar por conta do contribuinte, né? Então a gente pagou esse almoço. Chico foi batido por Eumano Ferrer, atual segundo secretário do Senado. Em 31 de janeiro, torrou, olha isso, R$922 em 16 refeições no restaurante Maria dos Santos Brito, em Parnaíba. No mês seguinte, gastou 319 no restaurante do Senado, no almoço para 6 pessoas. Cara, eles não ganham o suficiente para pagar esses absurdos? Ou será que se for com o dinheiro deles mesmo, do bolso deles, aí eles vão ter um gasto mais civilizado, mais condizente com o padrão do povo brasileiro? Fica a pergunta. Agora tem aqui uns deputados um pouco mais assim, humildes. Então está até aqui no subtítulo, deputados mais próximos dos R$300. Na Câmara, os gastos ficam um pouco abaixo porque os deputados não podem pagar a conta de convidados. Nossa, que tristeza, né? Mas muitos deles gastam até 250 por uma refeição. Igual a proposta de Paulo Guedes, né, desse último auxílio. Foi exatamente o valor pago por Luiz Antônio Correa na Chicago Prime Parrilla, em 25 de novembro. Em 6 de dezembro, gastou mais 271 na mesma parrilha. Quer dizer, para uma pessoa. Em tese, foi só para ele esse custo. Será mesmo? Já havia estado por lá em 30 de agosto, quando pagou 199 por uma picanha angus com palmito, pupunha e arroz com brócolis. Na churrascaria Majorica, pagou 198 por um banquete especial. Que a gente, obviamente, nós pagamos esse banquete especial para o digníssimo deputado. O auxílio deve ser fixado novamente em R$600, tá? O auxílio emergencial, até junho, e em 300 até dezembro, valor pago nos últimos meses de 2020. Ficou próximo da conta de Nilson Steinsack, um deputado do PP, na Nau Frutos do Mar, em dezembro, gastou 256. Otto Alencar Filho gastou 252 na Casa de Palha. Em 31 de janeiro, só a picanha de 600 gramas saiu por 241. Já foi quase um auxílio só essa picanha. E o auxílio, as pessoas às vezes vivem com esse valor, sustentando várias pessoas por um mês inteiro. O cara gasta num pedaço de carne. Vanderlei Macris pagou 242 por uma refeição na Souza Churrascaria em novembro. Cara, bom, enfim, tem um monte aqui. Vou pular agora para fretamento de aviões no Amazonas. O estado do Amazonas viveu uma grave crise sanitária em 2020. Crise que voltou ainda mais forte neste ano, né? Essa nova variante aí tá pesado, tá complicada a coisa, né? Mas 3 deputados federais continuaram percorrendo o estado em aviões fretados, o que resultou numa despesa, pessoal, vocês não estão ouvindo errado, numa despesa de 619 mil. Dinheiro que poderia ter sido utilizado no combate à Covid, não tenha a menor dúvida disso. Só o deputado Sidney Leite gastou 279 mil. Meu Deus do céu.
Isso porque está faltando oxigênio, cilindro, né? Imagine se todo esse dinheiro mal utilizado pelos nossos digníssimos políticos fosse aplicado para ajudar no oxigênio, no cilindro, a combater a pandemia, né? Acho que o Brasil não estaria tão ruim assim. No maior roteiro, ao custo de 82 mil em dezembro, esteve em 21 cidades. Nas redes sociais, ele afirmou que estava realizando em Maués uma verdadeira maratona na cidade no interior, durante 5 dias para entregar 20 mil brinquedos e 8.500 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. Pô, cara, mas precisava ser tudo com voo fretado? Não dava para ser um voo comercial porque ia gastar uma fração irrisória desse valor gigantesco que você gastou com voo executivo? Pelo amor de Deus, né? Isso que é inaceitável. Outro exemplo, o Silas Câmara torrou 206 mil com aluguel de aviões. Por que aluguel de aviões? Os políticos não podem andar em aviões de carreira nesse país? Eu não consigo entender isso. O fretamento mais caro custou 49 mil. Átila Lins gastou mais 134 mil, sendo 99 mil de setembro a dezembro. E o Brasil rasgando, e nossos políticos torrando dinheiro. Mas há outra modalidade de gastos com aviões. A compra de combustível com dinheiro público. O senador Ciro Nogueira gastou 191 mil com aquisição de combustível para aeronaves, sendo 75 mil em dezembro do ano passado. O senador Assir Gurgax, acho que é assim que fala, torrou mais de 105 mil nessa modalidade. Olha isso, abastecendo o seu avião particular. Ele usou o nosso dinheiro para abastecer o avião dele. Meu, é inacreditável. O blog questionou os deputados e senadores se os banquetes e gastos em restaurantes sofisticados não seriam inadequados em tempos de pandemia e muitas despesas do governo federal. Obviamente, não houve resposta porque para isso não tem resposta republicana. Nada justifica esses gastos. Em nenhum cenário já justificaria. Agora, em tempos de pandemia, em tempos onde a população está perdendo emprego, está dependendo do auxílio emergencial para ter o que comer, e os nossos digníssimos representantes fazendo esses gastos espúrios, é no mínimo revoltante, é no mínimo desumano. Bom, pessoal, é isso. É importante a gente compartilhar esse vídeo, tá? Eu acho que as pessoas... Não que a gente não saiba, mas... ouvindo, a gente começa realmente a criar uma... Eu espero que a gente crie um sentimento que nos leve nas próximas eleições a escolher bem melhor os nossos representantes. Bom, se vocês gostarem, então compartilhem, vamos divulgar, é importante. Se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem aí as notificações e até o próximo vídeo.